Oi pessoal, meu nome é Leonardo Barros, eu sou CEO da Tangerino. A minha formação, eu sou formado em Ciências da Computação pela PUC Minas, tenho MBA em Gerência de Projetos também e sou formado em Empreendedorismo e Inovação pela Universidade de Stanford. Fundei diversas empresas, entre elas a Tangerino, e esse mundo de empreendedorismo sempre me encantou. O Tangerino é uma ferramenta, uma solução completa de controle de ponto e gestão da jornada de trabalho. Temos clientes em todas as capitais do Brasil, isso é um dado também que me orgulha demais, e temos clientes fora do Brasil. Nessa palestra nós vamos falar sobre gestão estratégica, mais especificamente sobre RH tecnológico. Como o mundo de hoje está inovando nas tecnologias e na gestão de pessoas. Bom, primeiramente o termo RH Tech ele foi criado para denominar o segmento de empresas que inovam e trazem tecnologia para o RH. É um segmento quase que exclusivamente formado por startups que estavam inovando nessa área. Mas, a passar do tempo, o termo também ele acabou sendo incorporado dentro da área de RH, como se fosse um setor, uma área dentro do RH, focado em trazer para dentro daquela área tecnologia, que poderia ser contratação de uma plataforma, contratação de um serviço, automação, trazer inovação do que está acontecendo no mercado para dentro da área de RH e DP. Então, o que era antigamente um segmento de empresas virou uma característica da área de RH e DP das empresas que estão trazendo essa inovação para dentro de casa. Então, uma grande mudança de paradigma das áreas dentro da área de RH tecnológico dentro das empresas é se adaptar às novas tendências. O que o mercado está fazendo, quais são as novas tecnologias, e isso envolveu uma nova formação para esses profissionais. Que ele tem que saber contratar software, ele tem que saber inovar, ele tem que saber trazer essa inovação de fora para dentro da cultura da empresa. Então, todo esse processo do RH tecnológico, ele busca desburocratizar, trazer um pensamento mais estratégico para a área. Por anos e anos, a gente viu essa área sendo, muitas vezes, atolada de serviços braçais, de serviços manuais, e o RH tecnológico tem essa função de tentar trazer uma desburocratização e uma automatização de processos. Então, uma nova visão é importante, né, e uma capacitação para esses profissionais, ela se torna necessária, né? Então, não basta simplesmente contratar um software, contratar uma ferramenta, se você não tem profissionais que estão aptos a fazer essas mudanças dentro da organização. Vou falar para vocês um exemplo bem prático de como que a tecnologia ela conseguiu inovar e trazer uma transformação na área de RH. Por exemplo, durante a pandemia que nós estamos vivendo agora da Covid-19. Foi um desafio muito grande trazer a questão do trabalho remoto. Muitas empresas não tinham essa cultura do home office, de como medir a produtividade, de como ter uma comunicação assertiva. Então veio diversas soluções, todas digitais, para realmente transformar e digitalizar o setor, para trabalhar em todos esses fluxos, né, que uma área de RH e DP precisa. Então, desde a contratação, da seleção do profissional, de um processo de comunicação, um onboarding digital desse funcionário, uma admissão, uma demissão, o controle de jornada de trabalho, o controle do ponto, um controle de atestado médico. Então, assim, foi revisto todo esse processo que, por muitas vezes, das empresas eram manuais, burocráticos, e essa pandemia trouxe essa necessidade, né, das empresas partirem para uma solução digital. Então esse foi um grande caso, aí, um grande exemplo, né, de como que as empresas tiveram que se moldar rapidamente para atuar numa dificuldade, numa mudança, num paradigma novo, né, que o mercado colocou. Então as empresas que já tinham esses profissionais aptos a inovar, já tinham essa propensão à inovação, elas com certeza tiveram aí uma facilidade maior para mudar esse fluxo, né, de trabalho da empresa. Como falamos, a transformação digital ela impulsionou e auxiliou a mudança que era necessária dentro do RH, para transformar e trazer essas tecnologias para dentro. É um exemplo muito bom que a gente consegue colocar aí de como que a tecnologia pode auxiliar hoje no recrutamento inteligente. Hoje,
o recrutamento inteligente ele utiliza de algoritmos para selecionar e pesquisar o melhor candidato para aquela vaga que você está aberta na sua área de departamento de RH. Então ele vai filtrar, ele vai analisar um volume de dados imenso, ele vai usar um algoritmo para poder analisar os dados e selecionar dentro daquelas características que você colocou, que você está buscando, qual que é o candidato que se adequa melhor. Isso consegue automatizar e trazer automação num processo manual muito grande e analisar um volume de dados que para uma pessoa sozinha analisar poderia demorar meses e meses. Então a tecnologia, além de trazer uma assertividade maior, ela consegue analisar um volume de dados muito maior do que uma pessoa consegue. Isso eu dou essa palestra em diversos lugares e sempre tem aquele pensamento que isso pode estar roubando um trabalho, pode estar substituindo o trabalho de uma pessoa. Eu acho que na nossa visão e o que a gente consegue ver no mercado é que na verdade ele está tirando um trabalho braçal, manual, um trabalho que uma máquina, uma inteligência artificial consegue fazer para justamente deixar o profissional de RH numa posição mais estratégica dentro da organização, onde ela vai trazer mais informação, mais dados e mais indicadores e tirando um pouquinho do trabalho braçal dessa área. Trocando em miúdos, os algoritmos eles vão auxiliar em tarefas de baixa e alta complexidade dentro da área. E eles vão também auxiliar em todo o processo de automação, de abertura de vaga, seleção do candidato, fechamento de vaga, e eles não vão simplesmente analisar dados técnicos, mas também dados comportamentais do candidato. Pode analisar redes sociais, pode analisar dados que a pessoa colocou, código-fonte, comportamento que ela teve, testes que a própria plataforma vai enviar para o candidato. Então, assim, ele vai juntar todas as informações e trazer um perfil adequado que a empresa está buscando. O próprio Tangerino é um exemplo de solução digital que ganhou muito destaque durante esse período, onde as relações de trabalho remoto, trabalho híbrido, trabalho home office ganharam muita importância. O Tangerino ele cuida dessa parte de controle de jornada e gestão de ponto, mas ele pega todo esse processo e transforma tudo num fluxo digital, onde você pode contratar a pessoa, admitir ela no sistema online, você pode fazer gestão de banco de horas, gestão de horas extras, gestão do atestado médico, fechamento da folha de ponto, assinatura da folha de ponto eletrônico. Então você tem todo um processo 100% digital que vai apoiar a empresa a operar de onde ela estiver, onde o funcionário estiver, adaptando muito bem à realidade atual do mercado de trabalho. Mas acreditamos que mesmo após o período pandêmico, as vantagens que foram conquistadas por as empresas, elas vão se manter constantes, que vai ser a automatização, a agilidade nos processos e principalmente tirar o profissional do RH e DP de trabalhos manuais, né? Então, assim, trazer ele realmente para um trabalho mais estratégico. Exemplos como esse mostram como que a evolução do RH tecnológico ele é importante para as organizações. Ele mostra que o investimento em capital humano, em treinamento e ferramentas, ela pode trazer muito diferencial competitivo e muitos ganhos estratégicos para os profissionais e para a empresa. Para operar essas novas ferramentas, as áreas elas precisam ter novas competências. Então, assim, mudança de paradigma, mudança de processo, novas atividades, elas precisam também de novas características da equipe. Então você tem que ter novos hard skills, soft skills, competências. E um exemplo claro que a gente pode trazer hoje é o perfil do analista de dados, que é uma pessoa que vai analisar o fluxo, a volumetria de dados, a qualidade de dados que a empresa está tratando, e ele vai poder atuar de uma maneira estratégica, apoiando nas tomadas de decisões. Mais do que nunca, não só na área de RH, mas em todos os setores da empresa, a análise de dados ela se tornou muito importante. Então você tem que hoje ter uma tomada de decisão hoje menos baseada no feeling, no sentimento, mas mais voltada para dados. Então essa persona, né, essa função de analisar dados da empresa, ela pode estar no RH, ela pode estar no comercial, ela tem que estar no marketing. Para quê? Para você
analisar, monitorar e tomar suas decisões baseadas nos dados, para você poder ver o que você está fazendo certo e com dados, com medições, o que seu processo fez e está funcionando, e também o que você está fazendo de errado. Então você analisar com dados também que um processo não está eficiente, que um processo ele pode ser melhorado, que determinado resultado que você está querendo alcançar ele não está sendo, não está chegando onde você gostaria. Então hoje a análise de dados ela não passa só pelo RH, mas por toda a área da empresa, para você ser muito mais assertivo nas suas decisões. No caso do controle da jornada de trabalho, é muito importante também você analisar dados. Então uma ferramenta como o Tangerino, ele consegue trazer os dados em tempo real, que também é uma outra grande habilidade dessas ferramentas, é você não analisar dados do mês, do trimestre passado, mas você conseguir analisar dados online em tempo real para você poder tomar decisões cada vez mais rápidas. Então ele vai trazer dados como turnover das áreas, turnover por gestor, índice de absenteísmo, percentual de hora extra que a equipe está fazendo, de banco de horas. Então você consegue ter um conjunto de dados muito maior hoje pelas ferramentas e principalmente analisar eles em tempo real. Parar de ter aquela gestão que eu brinco que é uma gestão retrovisor, que você está sempre olhando para trás, e agora você consegue analisar dados em tempo real e principalmente prever e olhar para frente, tomar decisões mais rápidas. E principalmente isso pode gerar um diferencial competitivo em relação aos seus competidores, a outras áreas da empresa, que pode trazer muitos benefícios para a organização. E seguindo nessa linha, outro cargo do futuro é o Head de Comportamento Empresarial. Buscando um maior equilíbrio hoje nas análises de dados, no burnout, nas doenças ocupacionais, traz também a necessidade de um profissional que está analisando dados, mas ele tem um viés comportamental, vai trazer um bem-estar para o nosso colaborador. Então ele traz todo o conceito de análise de dados, mas com essa visão mais humanizada, de uma relação mais saudável da empresa com o colaborador. É um profissional que vai estudar o comportamento do colaborador, que vai trazer insights valiosos para manter ele produtivo, motivado e engajado. Problemas interpessoais de cultura, de clima, podem afetar diretamente sua produtividade e seu engajamento com a empresa. Então esse profissional ele vai ter esse viés de analisar dados, mas ele vai tentar trazer esse equilíbrio do bem-estar com a produtividade e o engajamento do funcionário. A última profissão que eu gostaria de trazer, existem outras, é claro, é a líder do futuro do trabalho. Esse profissional ele vai identificar tendências e capacidades que os negócios vão necessitar no futuro. Então ele está vendo, é um profissional que está olhando para o futuro da empresa, o futuro da área, identificando tendências e capacidades que os profissionais vão precisar. Ela vai ser a conectividade, a via expressa entre o RH e a área e a estratégia corporativa da empresa. Ela vai buscar as novas lideranças, as novas capacitações dos funcionários. Então ela vai trazer todo o entendimento de como que a empresa tem que se posicionar no futuro e buscar dentro de casa ou fora as capacidades necessárias para a empresa se adaptar às novas demandas, novas realidades que vão surgir durante o caminhar da empresa. A mensagem que eu quero trazer é que a tecnologia ela foi uma das responsáveis por tornar o setor de RH um setor muito mais estratégico, onde toda essa evolução do modelo de trabalho, do fluxo operacional da área, e principalmente da análise de dados, ela foi alterada, transformando e trazendo o profissional para ser um profissional muito mais estratégico do que ele era no passado. A tecnologia ela tem o poder de transformar os dados em informações onde nós podemos utilizar para tomadas de decisões. Ela funciona como um combustível, abastecendo todas as áreas e setores da empresa para um crescimento mais acelerado e tomadas de decisões mais assertivas. Estamos muito falando de recursos tecnológicos, mas agora a gente vai falar sobre o recurso tecnológico para análise de pessoas, o famoso People Analytics, que é uma forma de atualmente avaliar as competências, as pessoas
dentro de um contexto de análise de data-driven, de análise de dados. Eu acho que como nunca antes, né, tantos dados foram analisados, big data foram analisados, usando algoritmos de inteligência artificial para analisar fluxo de trabalho, performance, indicadores de produtividade, indicadores de pessoas e perfis que estão adaptados a mais uma tarefa do que a outra. Então, você hoje consegue traçar um volume de dados muito grande para poder traçar, acho que, comportamentos similares, né, de perfil comportamental para aquela vaga, para aquela função. Quais são os indicadores que a gente busca como um perfil de alta performance dentro daquela função? É um perfil que não se adapta àquela tarefa. Então você tem hoje um conjunto de dados muito grande para poder realmente avaliar as pessoas, as funções baseadas em dados. De modo geral, a tecnologia é a maior aliada do RH tecnológico, principalmente no que está por vir. Os novos desafios, os novos problemas a serem enfrentados e as novas mudanças, né? O mercado hoje em dia cada vez muda e muda mais rápido e você tem que estar preparado para essas mudanças. O RH estratégico, ele vai ser cada vez mais importante dentro de uma organização e mais necessário. É importante que você se prepare, busque essa reposição dentro da empresa, de realmente tornar o seu RH em um RH estratégico, porque as mudanças estão vindo cada vez mais aceleradas. De modo geral, a tecnologia é a grande aliada do RH estratégico, principalmente nas mudanças que estão por vir. O mercado cada vez muda e muda mais rápido e é cobrado uma agilidade em todos os setores da empresa. O RH estratégico ele tem que estar posicionado de uma maneira que vai apoiar a organização no seu crescimento. Então, se você não está apto, não está buscando isso, fica aqui uma dica: olhe esse assunto RH estratégico, porque é para ontem essas mudanças. Muito obrigado a todos que assistiram essa palestra. Convido vocês também a conhecerem mais sobre o Tangerino através do nosso site e nossas redes sociais. Até breve!